Olá, alunos da primeira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu me chamo Wilson do Nascimento, vou dar continuidade às nossas atividades de hoje. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 18 e ela traz como objeto de conhecimento processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Movimentos sociais do campo e políticas governamentais de acesso à terra, à produção econômica no Amazonas. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente tem duas temáticas distintas, tudo bem? Nós vamos começar com os movimentos sociais e os direitos de acesso à terra e, posteriormente, lá pela metade da aula, nós vamos tratar também das atividades econômicas desenvolvidas no nosso estado, no estado do Amazonas. Vamos começar a aula? Olha só, e eu começo essa aula já definindo para vocês o que são os movimentos sociais no campo, tá certo? Olha só, qual é a particularidade, professor? Os movimentos sociais no campo, eles são feitos por quem está no campo. E quem são esses atores e quem são esses personagens? Os trabalhadores rurais de uma forma geral, tá bom? O campesinato, o trabalhador rural de uma forma geral, que se organiza para lutar pelos seus direitos, tudo bem? E aí a gente vai ver também quais são as principais bandeiras de lutas desses movimentos sociais que a gente tem no campo. E aí eu destaco para vocês algumas bandeiras de luta dos movimentos sociais do campo. A reforma agrária, tá bom? A gente vai bater sempre nessa tecla, a reforma agrária é a principal bandeira de luta dos movimentos sociais no campo. A melhoria das condições de trabalho, tá bom? Então, o trabalhador rural, o homem do campo, ele luta por melhorar suas condições de trabalho. O combate ao processo de substituição do homem pela máquina, tá certo? Olha, quando o nosso país começou a se industrializar, principalmente lá pela década de 40, que na realidade a industrialização ela se intensifica, o que acontece? A gente vai ter também o processo de modernização da atividade de agricultura e pecuária. Isso vai levar à mecanização do campo e, obviamente, à diminuição da necessidade de a gente ter o trabalhador rural no campo, ou pelo menos na mesma quantidade, tudo bem? Então, os movimentos sociais no campo, eles lutam também pelo direito ao trabalho, pelo direito de trabalhar. Vamos dar continuidade? Olha só, a gente tem também os principais movimentos, tá bom? Sociais do campo, e a gente fala dos movimentos que estão organizados, institucionalizados. Mas a gente viu aqui que os movimentos sociais, de uma forma geral, eles podem ser vocês, enquanto alunos organizados em grêmio estudantil, pode ser uma associação de moradores, tá bom? Pode ser de outras formas, mas como a gente está tratando de movimentos sociais do campo, a gente vai destacar dois aqui que são de fundamental importância para a gente compreender como se deu essa luta pelo trabalhador do campo para conquistas de direitos ou para garantir a sua sobrevivência, tá certo? Nós temos aqui as ligas camponesas, tudo bem? A gente vai detalhar daqui a pouco, que vai ter destaque que vai se destacar nessa luta do homem do campo, né, entre as décadas de 1940 e de 1960. Nós temos também, a partir da década de 80, com o processo de redemocratização do nosso país, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, conhecido pela sigla MST. Então, nós vamos ver as características de cada um desses dois movimentos que norteia a luta do trabalhador, do homem do campo, em busca de direitos principalmente. Olha só,
A gente tem as ligas camponesas, elas surgiram após o final da ditadura do governo Vargas, tá certo? É importante destacar isso, sob orientação do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e na década de 50, essas ligas camponesas, elas conseguiram, apesar da gente ter elas se organizando de forma setorial, de forma regional, elas conseguiram mobilizar a luta do homem do campo por todo o território nacional, tá certo? Você tinha em regiões essas ligas camponesas, mas ainda que ela atuasse regionalmente, essa mobilização ela acabou sendo em escala nacional. Tudo bem? Olha só, vamos ao próximo tópico. A gente tem aqui também a questão das ligas camponesas regionais, como eu falei para vocês, e a mobilização que elas tiveram em todo o território nacional, apesar de estarem organizadas de forma regional. Com o golpe militar de 64 e a implantação da ditadura militar no Brasil, turma, obviamente, esses movimentos que lutavam por direitos, neste caso aqui, do homem do campo, eles acabaram sendo combatidos, e combatidos de uma forma muito dura, inclusive. E aí as ligas camponesas, elas perderam força ao longo do regime militar e deixaram de existir. Contudo, tá certo, já na década de 80, em 1984, o nosso país passa por um processo de redemocratização e, é claro, turma, a população do campo, o homem do campo se organiza novamente, se mobiliza novamente para lutar pelos seus direitos. Só que agora, essa luta vem através do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tudo bem? O chamado MST. E aí, eles começam esse movimento de luta durante o primeiro Congresso Nacional de Movimento realizado na cidade de Cascavel, no Paraná, quando a população do campo se organiza e começa a reordenar o processo de luta que havia sido perdido durante o governo militar. E a gente tem algumas agendas de lutas. Mais uma vez, olha, a reforma agrária, turma, é uma constante. A reforma agrária é a bandeira maior da luta do homem do campo. A luta pela terra e as transformações sociais, principalmente vivenciadas com a modernização da atividade de agricultura e pecuária, que teve a inserção de novas técnicas, principalmente maquinários no campo. E aí a gente tem alguns dos objetivos defendidos pelo MST, dos mais importantes, tá certo? Claro, turma, tem mais. Tem bastante, mas eu escolhi aqui alguns que são mais relevantes. O primeiro, a gente já viu aqui, olha, a reforma agrária, tudo bem? Essa luta pela reforma agrária, ela é constante. Como eu falei, não é que a reforma agrária foi feita, essa luta ela é processual. Enquanto houver trabalhador, enquanto houver famílias sem o direito à terra, é necessário que o Estado realize a reforma agrária, que é distribuir melhor essas terras com as pessoas que vivem no nosso país, com os cidadãos do nosso país. A gente tem também a luta por justiça social, é outro ponto importante, principalmente no campo. O MST também, ele não luta somente pelos direitos do homem do campo, ele traz também como bandeira a causa indígena e a causa quilombolas, o direito ao acesso à terra desses outros grupos também. Temos também a punição dos assassinos dos trabalhadores rurais. E olha, nesse processo de redemocratização, nós tivemos assim eventos vergonhosos na história do nosso país, de mortes de trabalhadores do campo que lutavam pelos seus direitos, pela garantia da sua sobrevivência, de um pedaço de chão para sobreviver, cultivar aquilo que ele precisa para se alimentar e para alimentar a sua família também. Então o MST, ele luta para que a justiça realmente seja feita e os assassinos desses trabalhadores eles sejam punidos. Distribuição igualitária da terra também, certo? É necessário que a gente tenha uma distribuição mais igualitária dessa terra. E aí, por diversas vezes, já me perguntaram o seguinte, mas professor,
os movimentos, o MST principalmente, tá bom? E aqui é um exemplo, ele quer aquelas terras que estão com uma estrutura melhor, com uma infraestrutura melhor. E é claro, tá, turma? Não adianta colocar o homem do campo em uma terra onde ele não tem rodovias para escoar sua produção, esse é o primeiro ponto, tá bom? Onde o seu filho não pode frequentar a escola, onde a família não tem acesso à saúde. Então, é claro que essas terras que já contam com uma infraestrutura, elas serão as mais cobiçadas, não só pelos trabalhadores rurais, tá certo? De uma forma geral, mas pelas grandes elites políticas e econômicas que nós temos no nosso país, tá certo? Então, não é colocar o homem do campo em uma terra sem as condições mínimas, sem a infraestrutura mínima para que eles possam sobreviver. Tudo bem? Fiquem atentos e reflitam sobre essa questão. Vamos continuar? Olha só. E a gente tem aqui também a produção de alimentos nas terras libertadas. Há necessidade também do Estado, de uma forma geral, investir, financiar a produção nessas terras onde estão sendo feitas a reforma agrária. Esse pequeno agricultor, ele não tem capital, ele não tem recurso para começar o processo produtivo. Então, é necessário que o Estado também fique atento a essas questões. E a gente tem também a melhoria das condições de vida no campo. E olha, turma, isso daqui é um ponto essencial. Como eu já falei para vocês, o campo ele precisa ser um lugar onde o homem queira ficar, onde o agricultor ele queira ficar e não sair para enfrentar, por exemplo, a selva, que é um grande centro urbano. E como esse espaço do campo ele pode se tornar mais atrativo para esse homem, tendo a infraestrutura mínima. Ninguém consegue viver num lugar sem acessibilidade, sem acesso para escoar a produção ou se locomover até um centro, até um município mais próximo, por exemplo. Ninguém consegue viver num lugar onde seu filho não tem acesso à escola, onde você não tem um posto de saúde, ou o posto de saúde está a 10, 15 horas de viagem, ou até mesmo dias de viagem, como a gente percebe na realidade do estado do Amazonas, por exemplo. Então, é necessário criar essa conjuntura que favoreça a permanência do homem no campo, tudo bem? Temos uma imagem aqui que ela é bastante significativa. Vamos à imagem? Olha só, nessa imagem aqui, a gente tem uma charge, certo? E primeiramente a primeira coisa que eu quero que vocês observem, é que a gente tem uma cerca, tá certo? No fundo dessa cerca aqui, olha, a gente tem uma vasta extensão territorial, tá certo? Do lado de fora dessa cerca, nós temos uma família, tá certo? De trabalhadores rurais e nós temos dentro dessa propriedade alguns avisos, algumas placas. Olha só, terra da família Nascimento. Então, isso daqui é propriedade privada, não é isso? Olha só, Nascimento pai, Nascimento filho, Nascimento neto. Tudo pertence a uma determinada família. E aí, a Cunhantã aqui, a menininha, a filha do casal, faz uma pergunta pertinente. Ó, maninho, ouvi dizer que todo mundo tem direito à terra. Aí o irmão menor diz, e por que a nossa família não tem? E é essa reflexão que eu quero que vocês façam, tá certo? Nós temos um país, vou repetir aqui, vou dizer a área, 8.511.996 quilômetros quadrados de extensão. Não é possível, é inconcebível na realidade que a gente tenha famílias, grupos dentro da nossa sociedade, que não têm acesso à terra, que não é somente ter o acesso à terra. Isso daqui é uma questão de vida, eles precisam dessa terra para garantir o seu sustento, tá bom? Reflitam sobre a imagem. Bem, temos também a atuação do MST. O MST, ele atua através da ocupação de grandes latifúndios. E aqui, turma, é um problema, porque as pessoas tendem a afirmar, mas não é propriedade privada. O MST, ele vai ocupar latifúndios improdutivos, onde não tem produção, tá certo? E a partir dessa ocupação, ele constrói assentamentos e divide entre os trabalhadores rurais, entre o homem do campo. É importante observar, e eu quero que vocês entendam isso, por favor. Eu sei que é um assunto delicado, mas que vocês compreendam o seguinte:
Essa ação do MST é uma forma que o homem do campo tem de fazer pressão ao Estado para que ele realize a principal bandeira de luta desse grupo, desse movimento social, que é a realização da reforma agrária. Então, é a forma que eles têm de realizar pressão no Estado para que ele faça a reforma agrária. Tudo bem? E a gente tem também as políticas governamentais de acesso à terra. E aqui eu vou falar de Amazônia de uma forma geral, tá bom? Olha, desde o golpe de 64, desde a implantação da ditadura militar, a gente tem a ideia e a implementação de políticas públicas que olham a Amazônia, como um grande vazio demográfico, como se fosse uma região que já não fosse ocupada. E os militares colocaram a necessidade de ocupar essa região. E de que forma? Trazendo investimentos para cá foi uma dessas formas. E aí a gente tem as diretrizes dos órgãos governamentais, tá? Como, por exemplo, a Sudan, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, pensada para desenvolver a Amazônia, o BASA, que é o Banco da Amazônia, que financia os empreendimentos realizados aqui na Amazônia, tá certo? E esses investimentos e incentivos estavam ligados às atividades extrativista, pecuarista e agrícola. Quais as consequências, professor, desses investimentos e dessas políticas de ocupação e de modernização da atividade produtiva na Amazônia? Olha, a gente tem aqui a especulação de terras. É com a vinda desse capital, é com a vinda de novos atores sociais que a gente vai ter o processo, essa relação entre o homem do campo com aquele agente externo se intensificando e se tornando cada vez mais tensa. E o homem vai perdendo o seu acesso à terra em decorrência dessas políticas. Apesar desse direito estar assegurado, tá bom? Na Constituição de 88, a gente não tem ainda, de fato, políticas públicas que garantam o direito à terra, principalmente das populações mais vulneráveis. E aqui eu quero que vocês entendam dois conceitozinhos, que é o conceito de poceiro e grileiro, tá certo? Professor, quem é o poceiro? O poceiro é aquele que toma posse da terra para a sua subsistência. Ou seja, a família chegou ali, ela se instalou, ela está vivendo ali e tem a posse daquela terra. E aí chega o grileiro, que é um ator externo, tá certo? Que traz um título dessa terra. Normalmente esse título é fraudado, tá bom? E expulsa esse poceiro, que pode ser uma família que já vive ali há gerações. Chegaram aqui há décadas atrás e lá estão, tá certo? Então o poceiro, ele toma posse da terra para sobreviver. Já o grileiro, ele vai reclamar do poceiro essa terra. Tudo bem? Deu para entender? E é claro, turma, que essa relação aqui não poderia terminar de outra forma. E aí a gente tem os conflitos no campo se intensificando. Destaco aqui dois que foram bem emblemáticos e foram assim, bastante difundidos nos jornais impressos e televisionados. O massacre de Eldorado dos Carajás, tá? onde 21 trabalhadores rurais, eles foram brutalmente mortos, tá certo? No estado do Pará. Também temos ainda no estado do Pará, no município de Anapu, a morte da missionária Dorothy, que lutava também pelo direito das populações locais ao acesso à terra. Esses são dois casos emblemáticos e que ganharam a mídia nacional e internacional, tá? Mas olha, posso afirmar para vocês, diariamente a gente tem a morte de diversos trabalhadores rurais. Nos últimos 30 anos, só no Pará, tá? Só no Pará, 772 trabalhadores foram mortos em decorrência, principalmente, da luta pela terra, da luta pela sua própria sobrevivência. Chegamos agora em um outro momento da aula. É um conteúdo um pouco diferente, mas faz parte da nossa aula, que é a produção econômica dentro do estado do Amazonas.
tenho aqui uma imagem bonita, tá certo? Acerca das principais atividades econômicas produzidas dentro do estado do Amazonas. Olha só. Temos aqui um trabalhador que trabalha na indústria. Temos aqui uma figurinha engraçada que é o Guaraná ali, o cultivo do Guaraná que eu destaco. Atrás de mim a gente tem aqui uma mina de calcário. Também temos a atividade de pecuária que é desenvolvida no nosso estado. Então nós vamos conhecer as principais produções econômicas, as atividades econômicas, perdão, desenvolvidas no Amazonas. Vamos lá? A gente tem aqui, como principais atividades econômicas praticadas no estado do Amazonas, a atividade industrial, o comércio, extração vegetal, mineral e animal, tá certo? Temos também a agricultura, a pecuária e o ecoturismo, certo? Temos também a extração mineral, e aqui eu trouxe uma mina de calcário para a gente ver aqui, certo? Temos também a extração vegetal, e a gente destaca aqui a atividade madeireira, e quando eu falo de atividade madeireira, não é aquela clandestina, não. É a atividade legalizada que obedece à lei vigente no nosso país, tudo bem? Temos também a coleta dos produtos da floresta. Eu coloquei castanha do Pará aqui, né? Mas hoje é chamada de castanha do Brasil. Mas como vocês conhecem mais por castanha do Pará, deixei aqui o nome, certo? A coleta de frutas regionais, borracha, e a extração e o extrativismo relacionado tanto à questão animal como também à pesca, certo? Vamos destacar agora a atividade industrial e enfatizando, o polo industrial de Manaus, criado lá na década de 60, em 1967, com a criação da Zona Franca de Manaus. No mesmo ano, é criada a superintendência, nós temos, a criação da superintendência da Zona Franca de Manaus. E aí, como é que nós temos a espacialização do polo industrial de Manaus? Está concentrada na capital do nosso estado, na capital do Amazonas, Manaus. É importante destacar que a cidade de Manaus cresceu significativamente, tanto do ponto de vista populacional como físico, tá? Com a implantação do polo industrial e a Zona Franca de Manaus. Nesse setor produtivo, destaca-se principalmente a produção de eletroeletrônicos. O que são, professor? TV, ar-condicionado, dentre outros, e motocicletas. Se você pegar uma motocicleta aí na sua cidade, vai estar lá escrito produzido na Zona Franca de Manaus. E o beneficiamento, tanto de minérios como de alimentos, certo? E agora a gente vai destacar em termos de percentuais, tá bom? Como se dá os principais setores do polo industrial de Manaus, certo? A gente tem aqui o produto produzido e o percentual, tudo bem? Então, olha só, principais setores do polo industrial de Manaus. Vamos ao primeiro? A gente tem aqui o eletroeletrônico, que representa 31% de tudo aquilo que é produzido dentro do estado do Amazonas, tá bom? Nós temos os bens de informática, que tem uma parcela significativa, 22%. A gente tem a chamada indústria de duas rodas, que envolve principalmente as motocicletas, que representa 15%. A gente tem também o setor químico, que é bastante expressivo, com 11% de tudo aquilo que é produzido dentro do polo industrial de Manaus. Os termoplásticos, que representam 8% daquilo que é produzido em Manaus. Temos outros produtos também diversos, tá bom? Que representa 6% daquilo que é produzido dentro do polo industrial de Manaus. Temos também o setor metalúrgico, tá, turma? Que representa 3% daquilo que é produzido dentro do polo industrial de Manaus. Temos os descartáveis, que apresenta 3%, tá bom? De tudo aquilo que é produzido no polo industrial de Manaus. E nós temos também o setor, eu vou falar devagar para eu não errar a palavra, relojoeiro, tá bom? Que, apesar do quantitativo, é uma produção expressiva, 1% de tudo que se produz aqui no polo industrial da nossa cidade. Destaco também a produção agropecuária no Amazonas. Vamos lá?
Olha só, e a gente tem aqui na agricultura alguns destaques, que é o cultivo do arroz, da banana e do abacaxi, laranja e mandioca. E aí eu destaco para vocês o cultivo de abacaxi do Novo Remanso, terra da professora Andresa, caso vocês não saibam, perdão, tá bom? E olha, um dos melhores abacaxis que eu já comi na minha vida. A produção abastece não só o mercado local, Novo Remanso fica em Itacoatiara, tá bom? E produz abacaxi para todo o estado do Amazonas, inclusive com uma qualidade excelente. Eu já tive a oportunidade de visitar Novo Remanso e realmente eu fiquei surpreso com a produtividade naquela região. Não só de abacaxi, mas eu destaco aqui o abacaxi, que é um dos principais produtos produzidos lá, tá certo? Outro ponto importante das atividades econômicas desenvolvidas aqui no Amazonas, inclusive, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é a que mais cresce, é o ecoturismo, que é aquele turismo voltado à apreciação, vamos colocar assim, dos aspectos naturais que nós temos. E olha, nessa área, o Amazonas, ele está anos-luz em termos de belezas naturais, né? Com os nossos rios, com as nossas florestas, com os povos nativos daqui da nossa região. Então o ecoturismo tem ganhado muita força no nosso estado e hoje ele cresce, segundo a Fundação Getúlio Vargas, cerca de 6% ao ano. E aí a gente chega aqui a participação do Amazonas no PIB nacional, tá certo? O PIB, a participação do estado do Amazonas em relação ao PIB nacional é de 2%, tá bom? Olha, é um valor significativo, tá certo? E como está essa composição do PIB estadual? PIB, tá, turma? Só um parêntese aqui. É produto interno bruto, tá certo? A gente tem um produto interno bruto nacional e a gente tem um produto interno bruto de cada estado. Tá. Como é que está distribuído o PIB do estado do Amazonas? Agropecuária, turma, 3,6%. Indústria, 69,9%. Agora, observem, turma, boa parte do nosso PIB, da produção do Amazonas, tem como base, tem como alicerce a atividade industrial. É importante que vocês tenham isso em mente também. E 26,5% está relacionado à prestação de serviços, hospitais, universidades, comércios de uma forma geral, dentre outros. Tudo bem?